Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Nesse domingo nós não temos a nossa aula de maturidade cristã, da Escola Bíblica Discipuladora, mas eu não podia deixar de aproveitar esse tempo em decorrência aí do domingo de eleições, onde nós vamos decidir aí sobre os nosso futuro prefeito, os nossos futuros vereadores. Eu queria deixar uma palavra para os irmãos, passando para deixar uma palavra para os irmãos sobre nosso dever cidadão, nós como cristãos, como devemos nos portar, em quem devemos votar. Os irmãos sabem da posição da nossa igreja, está na nossa declaração sobre quem nós somos, que a nossa igreja não cede o púlpito para políticos e nem o seu pastor ou a liderança da igreja permite que a nossa igreja faça política partidária institucional. Então, mas nós não podemos fugir do nosso dever cívico, do nosso dever cidadão, todos nós temos que exercer cidadania. Por isso, queria compartilhar com você agora, nesses próximos minutos, uma palavra do pastor batista Sérgio Queiroz, publicou recentemente o que ele chama de o Decálogo dos Cristãos na Política, contribuições para as eleições de 2020. São 10 tópicos que eu passo agora a compartilhar com você, que eu concordo com muito o que ele diz nesses 10 tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: antes de mais nada, o cristão, quer seja membro ou líder de uma igreja, não é um cidadão de segunda categoria e tem o direito constitucional de se envolver na política, votando, pedindo voto, influenciando e sendo votado, sempre tendo em mente o bem comum de sua cidade, estado e nação. Assim, vote em candidatos que veem a participação cristã na política como útil ao fortalecimento da democracia, bem como ao florescimento das instituições. Contrariamente, não vote em candidatos que se incomodam com a participação e querem colocar a nossa voz, querem calar a nossa voz e diminuir a nossa participação, o exercício da nossa cidadania. O Estado é laico, ele não pode ter uma religião oficial, mas ele não é laicista, ele não é ateu. Muitos usam o discurso aí de Estado laico de maneira desonesta para calar a voz da maioria, especialmente nas questões morais, quando, na verdade, estão interessados na implantação de uma ditadura ideológica. Segundo lugar, após a Revolução Francesa, em todo o avanço da modernidade, tem havido uma contínua tentativa de se tirar Deus e os assuntos da moralidade religiosa cristã dos debates públicos, como se os valores que construíram o mundo ocidental fossem algo que só pode ser vivido e debatido no âmbito privado da vida. Tal tentativa espúria tem se mostrado não apenas frustrada, mas continua sendo ditatorial e castradora do direito ao livre exercício da religião em qualquer âmbito da vida. Não é à toa, irmãos, que o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos garante o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Desse modo, cristãos ou membros de qualquer outra religião têm o direito de trazer as suas convicções para a esfera pública. Isso é um direito humano. Não vote em candidatos que não admitem que querem relativizar esse direito. Terceiro lugar, de acordo com a carta aos Romanos, na Bíblia Sagrada, capítulo 13, toda soberania e autoridade provém de Deus. Do mesmo modo, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. O Senhor, Mateus 28, 18, o Senhor Jesus Cristo é para os cristãos soberano sobre todas as coisas. De acordo com o pastor, professor e ex-ministro primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, não há nenhum centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre os quais Cristo, que é o soberano sobre todos, não diga: é meu. Desse modo, irmãos, ao escolher os seus candidatos, tenha em mente
que todo poder e autoridade vem do Senhor, a quem devemos a nossa irrestrita submissão. Desse modo, nenhum candidato tem o selo da perfeição e da impecabilidade. Cuidado com os santarrões da política, os que estão sempre certos, bem como os que não reconhecem que a autoridade do cargo provém, antes de mais ninguém, do próprio Deus e é dada para o bem de outros. Quarto ponto. O cristianismo defende as liberdades individuais, os direitos civis e políticos, o direito à propriedade privada, a legítima defesa, a livre iniciativa, a liberdade de expressão, a liberdade de religião e culto para qualquer pessoa e não apenas para alguns. Para os cristãos, o Estado não é e não pode ser absoluto, assim como não pode interferir em assuntos de outras esferas da vida, a quem o próprio Deus deu seus próprios contornos, responsabilidades e liberdades, como a família, por exemplo. Desse modo, não vote em candidatos que são contra esses direitos fundamentais, que em nome do bem comum são a favor de rasgar direitos naturais inalienáveis concedidos pelo Criador de toda a humanidade e tentam se imiscuir em áreas da vida pessoal, familiar e comunitária que não lhes compete. O Estado serve para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Quinto lugar, entendemos que em nome do amor e da solidariedade cristã, e não em nome de discursos cheios de rancor e ódio, que levam pessoas à luta de classes ou à polaridade, o poder público deve cuidar daqueles que estão à margem da sociedade enquanto não conseguem se manter dignamente. Programas sociais são obrigações dadas ao poder público na nossa Constituição, mas precisam ser construídos e administrados com o objetivo de autonomizar aqueles que podem trabalhar e produzir, levando-os à plena cidadania. Desse modo, não vote em candidatos populistas que querem escravizar os pobres em programas sociais, nem naqueles que defendem que toda pobreza é fruto da preguiça. Vote em candidatos que vejam o ser humano com graça e misericórdia, mas que entendam que o emprego digno é melhor que um programa social a ser realizado. Sexto lugar, irmãos. Nas Escrituras, o meio ambiente foi dado pelo Criador para que o desenvolvêssemos e cuidássemos dele ao mesmo tempo. Os cristãos não devem votar nem naqueles que idolatram a natureza em detrimento do desenvolvimento para as necessidades humanas, nem naqueles que querem destruir o jardim de Deus por interesses escusos. Assim, nem votem nos terroristas ambientais, que tentam passar ideologias travestidas de ciência, nem nos mercenários que vivem de ilegalidade e do uso dos recursos naturais. Os cristãos devem desenvolver o meio ambiente para que sirva a humanidade às suas necessidades, sem idolatrar a natureza, enquanto cuidam e preservam com prudência o amor à linda criação de Deus. Sétimo lugar, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, criando assim uma conexão indissolúvel entre o trabalho duro e a recompensa justa e proporcional ao esforço e ao empreendedorismo. Quem não se contenta com seu salário justo e lícito, corre o risco de entrar em um processo de decadência moral muito perigoso, que é a porta para uma vida de corrupção. Todo dinheiro que é buscado de forma ilegal, imoral e injusta é maldito, pois atenta contra a santidade de Deus e a dignidade do próximo. O combate à corrupção e todas as suas expressões mais básicas e correlatas deve ser iniciado a partir das nossas próprias casas. Furar fila sem ser cliente preferencial, levar material de repartição pública para casa, plagiar conscientemente obras alheias, trair o cônjuge e querer sempre levar vantagem em tudo são sinais de que ali está um ser corrupto. Quando alguém chega a desviar para si ou para outrem recursos públicos, especialmente da saúde, da educação e da assistência social, que atendem aos mais vulneráveis, a sociedade está diante de verdadeiros monstros, carentes, sim, da misericórdia e do perdão de Deus, mas não merecedores do seu voto. Não vote em corruptos. Repito, não vote em corruptos.
nem em quem alivia a mão contra a corrupção, pois além de ser um desrespeito à sociedade, é um pecado contra Deus. Mais do que isso, olhe no espelho e veja se a sua vida cotidiana não tem dado espaço a pequenos atos de corrupção. Cuidado para não ser um falso moralista que escolhe algumas coisas para defender como bandeira de probidade, enquanto não passa de um hipócrita que tropeça em tantas iniquidades. 8º lugar, cada pessoa tem um papel na sociedade. Não é o fato de alguém ser um bom cristão que será um bom gestor. Não é o fato de alguém ser conservador nos costumes, solidário nas questões sociais e liberal nas questões econômicas, que será capaz de desenvolver e gerenciar políticas públicas de maneira competente. Seu irmão da igreja, por exemplo, pode ser um grande homem de Deus, mas poderá ser um péssimo político, não por ser corrupto ou mal intencionado, mas por ser simplesmente incompetente para essa função que pleiteia. Não vote por amizade, mas por competência e caráter. Se também for amigo, melhor ainda. 9º lugar, o respeito ao próximo não é opção, mas é um dever do cristão, irmãos. Quem quer construir o seu nome na política, denegrindo os oponentes, pode até vencer a eleição, mas será mais um antiético no poder. Como cristãos, se não tivermos a força do nosso próprio caráter e competência, além do testemunho da nossa história, não temos nada. Se a humilhação e o achincalhamento dos outros é a arma predileta de um candidato e não o brilho da sua própria vida, troque de candidato, pois a política merece algo melhor. E em 10º lugar, nesse decálogo estão reflexões de um homem mortal e pecador, sujeito a erros de avaliação. Aqui não está a versão final de uma teologia pública para os cristãos, mas talvez uma pequena luz para os que não sabem por onde começar. Que o Brasil comece a ser realmente transformado pelas bases e os municípios são o principal palco para que isso aconteça. Pastor Sérgio Queiroz, procurador da Fazenda Nacional, gestor público, pastor Batista. Eu posso enviar para vocês depois essa lista que eu li para vocês aí e quero reafirmar que o seu compromisso de cidadão, não fale com o seu compromisso de cidadão, compareça dentro do possível e seguindo todas as normas aí diante da pandemia, compareça à sessão de votação e exerça o seu direito de cidadania. Assista novamente, se eu falei muito rápido, assista novamente desde o início. Pastor, você não falou, eu cheguei na igreja agora, eu queria saber quem é o seu candidato a prefeito, quem é o seu candidato a vereador. Como eu disse lá no início, a nossa declaração de identidade de quem nós somos, nós não permitimos, não damos o nosso púlpito para políticos, e nem eu, como líder da igreja, indico políticos, mas eu sou cidadão e tenho as minhas escolhas. Se você quiser ouvir as minhas escolhas no particular, eu posso indicar para você e compartilhar com você quem serão os meus candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador. É isso que eu faço em todos os anos aí de política, tá ok? Todas as eleições. Então, essa é a minha palavra para você, que você faça isso com muita alegria. Vote mais cedo, porque às 18h15 tem o nosso culto, tá? Compareça, participe. Hoje, nesse domingo, eu prego sobre João 3,16, um sermão somente num versículo, a beleza de João 3,16. Então, exerça a sua cidadania nas eleições desse ano e compareça daqui a pouco no culto, ou presencialmente ou pela internet. Deus abençoe vocês, um abraço, estamos juntos.